Ok. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos tratar de fontes de campo magnético e de força magnética. Então, o que nós vimos nas aulas anteriores, né, nós já tratamos aí de corrente elétrica, lei de Ohm, falamos um pouco de capacitores, circuitos elétricos em corrente contínua, e hoje vamos falar aqui de campo magnético e de força magnética. Lembrando um pouquinho a respeito da lei de Gauss, né, para o campo elétrico, o que nós consideramos foi uma carga, né, uma região, aqui, um certo volume, contendo uma carga, e essa região nós consideramos uma superfície matemática, chamada de superfície gaussiana, encerrando essa carga elétrica, uma carga elétrica isolada. E vimos que o fluxo de campo elétrico através da superfície, né, se considerar que a superfície fechada, então essa integral fechada em toda a superfície, desse produto escalar, que é o fluxo de campo elétrico, através da área, isso tem que ser igual à carga interna a essa superfície fechada. Então, veja que aqui eu considerei uma carga positiva e o campo elétrico é do tipo divergente. Então, ele está sempre saindo, né, através dessa superfície. E como fica a lei de Gauss agora para o campo magnético? Né, vamos considerar agora um campo magnético B, só que os campos magnéticos, né, produzidos, por exemplo, por um ímã permanente, eles têm linhas de campo que saem do polo norte e entram no polo sul. Se nós tentarmos isolar um único polo magnético para obter algo parecido com o que nós temos aqui na carga elétrica, né, vamos tentar, aqui a carga elétrica está isolada, né, pode ser positiva ou negativa. Se nós tentarmos isolar os polos, né, de um ímã permanente, por exemplo, e dividir esse ímã no meio, o que nós vamos fazer é gerar um ímã menor, mas mantendo os dois polos, o norte e o sul. Da mesma forma que se for dividir esse ímãzinho pequenininho em duas partes, nós vamos obter novamente dois ímãzinhos. Ou seja, nós não conseguimos dividir esses polos magnéticos, isolar o polo sul do polo norte. Então, nós não temos como produzir aqui um monopolo magnético, um polo norte isolado de um polo sul. Da natureza, isso ainda não foi encontrado. Então, nós temos, são dipolos, né? Tem um dipolo magnético, sempre o polo norte junto com o polo sul. Se nós considerarmos esse dipolo magnético no interior de uma superfície gaussiana, essa linha amarela aqui, estou considerando a minha superfície gaussiana, nós vemos que na parte superior, as linhas de campo magnético estão saindo do polo norte. E essa linha é uma linha contínua, então ela chega até o polo sul, ela entra pelo polo sul. Então, nós temos que, através da superfície gaussiana, essa linha aqui amarela, nós temos linhas de campo magnético saindo na parte superior e entrando na parte inferior. De forma que, se nós formos calcular o fluxo de campo magnético, o fluxo líquido de campo magnético, através dessa superfície, isso vai dar zero, certo? Porque aqui tem linha de campo saindo, e na parte inferior, linha de campo entrando através da superfície. Então, a lei de Gauss para campo magnético se escreve dessa forma, que o fluxo de campo magnético, que é esse produto escalar, B escalar área, o N aqui é o versor, né, um vetor unitário, saindo, sempre apontando para fora da superfície. Esse produto escalar vai ser zero. Então, vejam que, no caso elétrico, nós tínhamos aqui a superfície gaussiana, o campo elétrico ele somente sai, né, para cargas positivas, considerando carga positiva. Então, o campo elétrico está saindo através da superfície.
Então, nós temos um monopolo elétrico. E o fluxo de campo elétrico vai ser igual a essa carga dividido pela constante elétrica, que é a permissividade elétrica. No caso magnético, a somatória desses fluxos em toda a superfície gaussiana será igual a zero. Certo? Então, essa igualdade, essa equação, ilustra a chamada lei de Gauss magnética na forma integral. Então, as equações de Maxwell, né, que nós temos nos campos vetoriais, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, veja que eu escrevi já o campo elétrico como uma função de espaço e tempo. Os dois campos, tanto o E quanto o campo B, o campo magnético B, são funções das coordenadas espaciais, esse vetor R, são 3 coordenadas, e a coordenada temporal. Quando nós não estamos olhando, não estamos tratando da coordenada temporal, e somente a parte espacial dos campos, nós estamos no contexto da eletrostática e da magnetostática. Mas, de qualquer forma, o fluxo desse campo através da superfície, do campo elétrico, vai ser igual à carga interna à superfície, sobre essa constante ε0, e o fluxo de campo magnético através de uma superfície fechada, isso tem que ser igual a zero. Então, são duas equações que ilustram a lei de Gauss para o campo elétrico e a lei de Gauss para o campo magnético. Então, ok, se nós temos a situação, né, que existe carga elétrica isolada, tanto positiva quanto negativa, podemos isolar as cargas elétricas. Então, encontramos na natureza cargas elétricas isoladas. E aplicamos aqui a lei de Gauss elétrica. Para o caso do campo magnético, não há monopolo magnético. Nós só temos dipolos. E com isso, então, a lei de Gauss para o campo magnético, a lei de Gauss magnética, vai dar essa integral fechada desse fluxo escalar, tem que ser igual a zero. Então, essa equação, né, a lei de Gauss magnética, ilustra a inexistência de monopolos magnéticos. Teremos sempre dipolos magnéticos, polo norte e polo sul. Então, ok. Então, se não há monopolos magnéticos, como é que se produz um campo magnético? Né? Nessa equação aqui anterior, nós vimos que o campo elétrico ele é produzido por uma carga elétrica. E se não existe monopolo magnético para produzir um campo magnético, como é que se produz um campo magnético? Qual é a fonte de campo magnético? Que é a pergunta que estamos fazendo e vamos tentar responder. Qual é a fonte de campo magnético B? Então, ok, a criação de campo magnético. Isso está associado a correntes elétricas. A primeira evidência experimental dessa relação entre corrente e campo foi dada por esse físico, o Hans Christian Ørsted, um cientista dinamarquês, lá em 1819. O que ele fez? Ele fez passar uma corrente elétrica por um fio e colocou uma bússola, né, a bússola perto do fio, e viu que o ponteirinho da bússola se mexia. Se no fio não tem corrente, a corrente aqui é zero, a bússola vai apontar simplesmente para o norte magnético terrestre. Mas se a corrente for diferente de zero, esse ponteirinho aqui ele será alterado, vai indicar, então, a existência de um campo magnético no entorno desse fio com corrente. Então, essa observação foi uma observação feita pelo Ørsted, né, isso é um experimento, que relaciona, então, pela primeira vez, aí a relação entre corrente elétrica nesse fio e o campo magnético em torno do fio. A situação que a gente pode representar, né, um desenho esquemático, seria esse: a corrente I nessa direção, aqui apontando para a direita, e no entorno, né, nós temos linhas de campo magnético. Essas linhas
O campo magnético são linhas tangentes, né, vetores tangentes a essa trajetória circular. Então, ao longo de toda essa trajetória circular, nós temos infinitos vetores tangentes, né, são infinitas tangentes aqui em torno desse fio. E para saber o sentido, nós aplicamos a regra da mão direita. E aqui nessa minha figurinha, eu tentei representar aqui a mão direita, o polegar aponta na direção, né, no sentido aqui da corrente, e os dedos da mão direita vão indicar o sentido do campo magnético em torno do fio. Tá ok? Então, é pegar o polegar, apontando aqui no sentido do campo, e os dedos da mão direita vão dar o sentido do campo magnético em torno do fio. Se for sentido contrário, inverte o sentido do campo magnético em torno do fio. Uma forma de representar o campo magnético no plano é usando esse símbolo aqui, um círculo e um X, representando o campo magnético entrando no plano. Então, ao invés de colocar esse vetor entrando no plano, vamos colocar um círculo e um X. Um círculo e um ponto indica a representação de um vetor saindo do plano. Então, aqui nós temos o campo magnético, a linha de campo magnético, que é representada aqui no plano por um círculo com X e um círculo com ponto. Então, desse lado, aqui na parte superior da figura, dessa figura que eu estou indicando, nós temos aqui vários círculos com pontinho. E na parte inferior, tem vários círculos com X. Indica que tem campo magnético, as linhas de campo estão saindo da parte superior e entrando na parte inferior. Tá ok? Então, essa é a representação que será utilizada, né, aqui no contexto de campos magnéticos, né, vetores saindo do plano e vetores entrando no plano. E a regra da mão direita, que vai dar o sentido do campo magnético em torno da corrente. Seria algo mais ou menos dessa forma. A mão direita, o polegar no sentido da corrente, e os demais dedos da mão direita vão dar o sentido do campo magnético em torno da corrente. Então, esse vetor, aqui tem os vetorzinhos em cada linha aqui, indicando o sentido do campo magnético em torno dessa corrente. Essa seria a representação, né, utilizando a regra da mão direita. Então, ok, o que nós temos são campos magnéticos que são criados por correntes elétricas, né, ou cargas em movimento, ou portadores de carga em movimento. Então, nós vemos que numa representação, se pegarmos um fio, essa linha aqui eu coloquei como linha preta, aí eu enrolo esse fio, esse enrolamento de fio, forma esse conjunto de espiras, isso é uma bobina. Então, tem uma bobina nesse enrolamento de fio e o fio sai aqui em cima. Então, se eu faço passar uma corrente por esse fio, em torno da corrente tem campo magnético B. Tanto nessa parte, aqui a parte retilínea do fio, quanto depois que sai da bobina. Continua tendo campo magnético. E na bobina, todo segmento de fio vai ter um campo magnético em torno. Então, os campos magnéticos de cada elemento de fio vão somar, fazendo um campo magnético total no interior da bobina. E as linhas de campo elas saem por fora da bobina, fechando na parte superior. Então, são linhas contínuas. Aqui eu não desenhei a linha contínua, para não ficar tão rabiscado, mas só essa linha que está saindo aqui embaixo, ela se fecha na parte de cima e é uma linha contínua, certo? Todas elas são linhas contínuas. Então, essa é a representação de campo magnético, então, numa bobina. E sobre força magnética, né, o que nós podemos falar? Então, vamos pegar esse dispositivo aqui, que é uma bobina. Veja que nós fizemos passar uma corrente nessa bobina, criamos um campo magnético. Então, no interior da bobina aqui, tem uma linha de campo, ela está saindo na parte inferior e entrando na parte superior. Então, nessa minha figura,
a parte de baixo da bobina corresponde um polo norte magnético. E a parte de cima corresponde um polo sul magnético. Então, nós temos aqui um chamado eletroímã. Tá ok? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Então, temos aqui um eletroímã. Nós vamos pegar esse dispositivo e colocar 2 eletroímãs. Então, nós temos uma figura aqui com 2 eletroímãs, os 2 têm campo magnético, só que eu inverto o sentido de corrente nessas 2 bobinas, de forma que eu teria aqui um polo norte, e na outra bobina tem um polo sul. E com isso temos um campo magnético uniforme entre essas 2 bobinas, certo? O campo magnético da bobina que está do lado direito, dessa daqui, aqui do lado direito tem o polo norte, as linhas de campo saem do norte e entram no sul, entram nesse lado aqui. A outra bobina tem o polo norte, saem as linhas de campo, e se fecha lá no polo sul, na parte inferior, que aqui eu não estou representando. Então, o que nós temos que é possível criar um campo magnético uniforme entre os 2 polos desses 2 eletroímãs. Então, nós temos nessa minha figura um campo magnético, né, direcionado aqui ao longo da direção X, sentido positivo de X. Se nós fizermos uma carga positiva, essa carga aqui, jogando essa carga, fazendo ela viajar aqui com uma certa velocidade, na direção Y, quando a carga entra nesse campo magnético, ela irá sentir uma força, que é uma força, então, fazendo com que ela mude, né, altere a trajetória que ela vinha realizando. Essa força, ela surge sobre a carga devido à presença do campo magnético. Então, essa força é uma força de natureza magnética, que atua sobre a carga em movimento. Essa força F é chamada força de Lorentz. Ela tem uma direção, tem um módulo e tem um sentido. A direção vai ser na direção, aqui pela minha figura, vai estar na direção Z, certo? Eu coloquei aqui o campo em X, a velocidade na direção Y, e a força vai surgir na direção Z. Então, essa força vai estar na direção e sentido desse produto vetorial V vetor B. Pegando o vetor V com o vetor, fazendo o produto vetorial da velocidade com o campo magnético, isso vai dar a força nessa direção e nesse sentido, para cima. Certo? Então, veja que aqui é o resultado do produto vetorial. Fazendo V vetor B, isso vai dar o sentido F. Então, a força, ela será escrita como o valor da carga, o módulo dessa carga, da carga que vai estar cruzando o campo magnético, vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Então, aqui é o valor da carga, considerando essa carga positiva. Então, um próton, por exemplo. Se for um elétron, o que acontece? Vai aparecer aqui um menos Q. Então, o negativo desse produto vetorial inverte o sentido da força. Então, a força agora estará apontando para baixo, sentido menos E, ou versor menos K, que é o sentido da força elétrica. E quanto às unidades do campo magnético, certo? Olhando para a força é a carga V vetor B. Então, vamos pegar a expressão do módulo dessa força. O módulo, isso aqui vai dar o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre os 2 vetores. Que é essa expressão que está aqui em cima. QVB seno de θ. Θ é o ângulo entre o vetor V e o vetor B. Tá ok? O que nós queremos é a unidade, aí vamos colocar no sistema internacional, dessa grandeza B, do campo magnético. A força é expressa em newtons. A carga é expressa em coulomb. Então, colocamos coulomb aqui. Ó. A velocidade expressa em metros por segundo.
O seno vai ser adimensional. E queremos saber, então, a unidade desse B, que é do campo magnético. Então, B fica Newton sobre Coulomb sobre metro por segundo. Coulomb por segundo, que é carga por tempo, isso é a unidade de corrente, é ampere. Então, ficou Newton por ampere vezes metro. Isso é a unidade de campo magnético. Essa unidade se dá o nome de Tesla. Então, 1 Tesla é 1 Newton por 1 ampere por 1 metro. No sistema CGS, aí o nosso Newton que vai ser expresso em Dina, e o Tesla vira Gauss. Então, no CGS, o campo magnético é expresso em Gauss. E 1 Gauss dá 10 a menos 4 Tesla. Consequentemente, 1 Tesla vai dar 10 na quarta, né, Gauss, ou 10 quilogauss. Então, a nossa unidade de campo magnético vai ser Tesla ou Gauss, dependendo do sistema de unidade que está sendo adotado. Tá ok? Então, aqui para a gente poder aplicar isso que acabamos de ver sobre força magnética, campo magnético e força magnética, ou força de Lorentz, né, com campo magnético, nós vamos resolver esse exercício, que é considerar aqui um feixe de prótons. Então, a carga do próton é a mesma carga do elétron, carga de 1,6 10 na menos 19 Coulomb, e esse feixe de prótons se move com essa velocidade, se move a 3 vezes 10 na quinta metro por segundo. Está se movendo num campo magnético uniforme, com módulo igual a 2 Tesla. Certo? 2 Teslas é o valor do campo magnético. E esse campo magnético vai estar orientado no eixo Z positivo. Então, OZ, sentido OZ. Então, o campo magnético está na direção Z, com o valor de 2 Tesla. E vão lançar o feixe de prótons, que tem essa carga, com essa velocidade de 3 10 na quinta. Aí, a velocidade de cada próton está contida no plano XZ, formando um ângulo de 30 graus com o eixo OZ. Vamos determinar a força que atua sobre o feixe de próton. Então, que força vai atuar sobre esse próton? Nessa descrição desse problema, certo? Com essas condições. Então, vamos fazer uma figura, né, para ilustrar o problema. Veja que aqui nós temos o sistema de coordenadas, né, OZ, XZ, então é um sistema cartesiano. Colocamos o sistema cartesiano, X, Y e Z. O campo magnético, ele está na direção OZ positivo. Então, colocamos o vetor B, que aqui eu pintei em vermelho, na direção OZ. E a velocidade está no plano XZ, formando um ângulo de 30 graus. Então, no plano XZ, que aqui é o X, aqui é o Z, então, nesse plano, tem uma velocidade, o vetor velocidade está no plano, formando um ângulo de 30 graus. Certo? Então, nesse plano XZ, ele contém o vetor velocidade e o vetor B, o vetor campo magnético. E a velocidade está no ângulo de 30 graus em relação à direção Z, onde está o campo magnético. O que nós queremos saber? A força que atua sobre o próton. Então, o próton, ele está com a velocidade v. Então, o próton está vindo nessa direção. Certo? Nós vamos escrever o vetor B como o módulo BZ na direção K, que é o versor na direção Z. BZ vale 2. Então, 2K é o nosso campo magnético B. A velocidade, ela tem aqui duas componentes, porque ela está no plano. Então, tem uma parte desse vetor, né, vamos decompor aqui na direção X, e a outra componente que está na direção Z. Então, nós vamos escrever o nosso vetor V como sendo uma componente Vx na direção Y, que é o versor na direção X, nessa direção,
Então, essa componente, né, decompondo esse vetor na direção x, vai dar essa componente Vx na direção y, mais Vz, componente z, na direção k. Então, okay? Então, nosso vetor V, ele tem essas duas componentes, porque ele está no plano. E a nossa força? O módulo da força é QV, B, seno do ângulo entre V e B. O valor da carga, 1,6 10 menos 19 coulomb. O módulo da velocidade, 3 10 na quinta metro por segundo. O módulo do campo magnético, 2 Tesla. E o ângulo, 30 graus. Então, seno de 30. Fazendo essa conta, vai encontrar 4,8 10 a menos 14 newtons. Veja que aqui é a força. A unidade vai dar em newton. Então, esse que é o módulo da força que atuará sobre o próton que se move nessa direção, a 30 graus do eixo X no plano XZ. A 30 graus do eixo Z, no plano XZ. E a direção? Né, qual vai ser a direção e o sentido? Isso aqui é apenas o módulo. Então, a direção e o sentido, né, isso aí vem desse produto vetorial, V vetor B. O vetor V, nós escrevemos como essa soma dessas duas componentes, Vxi mais Vzk. E o vetor B, escrevemos como Bzk, certo? Que é o que estava aqui anteriormente escrito, o vetor B e o vetor V. Então, substituindo nessa expressão, nós vamos ter aqui o produto vetorial I vetor I e K vetor I. O I vetor I dá zero. O produto vetorial I com I, que é ele mesmo, vai dar zero. E o produto vetorial K vetor I dá menos J. Então, nós teremos aqui, ó, V, desculpa, isso aqui é I e K. K vetor K vai dar zero, I vetor K dá menos J. Então, fica Vx, Bz, na direção J, sentido negativo, menos J. Então, esse produto vetorial vai ficar menos Vx, Bz, J, certo? Aqui o K vetor K, ficou apagado aqui, isso aqui é um K chapéu, que é a direção do vetor B, que é 2K chapéu. Então, K vetor K dá zero, que é o que está escrito aqui, ó, K vetor K e I vetor K é menos J. Então, esse produto vetorial resulta em menos Vx, Bz, J. Certo? Então, a nossa força vai ter esse módulo, 4,8 10 menos 14 newtons, sentido menos J. Então, aqui, na parte de cima, é a solução, a resposta desse problema. A força tem esse módulo, tá entre parênteses, e o sentido menos J. Então, uma força apontando, ó, o J é na direção Y, a força apontando aqui para baixo. Então, o próton que está no plano, ele vai desviar sua trajetória sob a ação dessa força F apontando na direção Y negativa. Tá ok? Então, essa é uma aplicação, um problema de aplicação a respeito das forças de Lorentz que surgem quando uma carga penetra num campo magnético. Então, era isso que nós tínhamos para falar hoje a respeito das fontes de campo magnético e da força magnética que atua numa carga quando penetra num campo magnético. Tá ok? Então, era isso, e até a próxima aula.